Porque quando você deve muito, mas você tem de onde tirar ou de onde apertar para tirar, é claro que você vai apertar para tirar, né? Você vai apertar um pouquinho para te fazer dinheiro e você pagar o que você deve. E do que eu estou falando? Existe um processo, preste atenção, gente, isso aqui é muito grave. Existe um processo contra a igreja Lagoinha de Alphaville de uma mãe que é advogada. Ela entrou na justiça porque a igreja constrangeu uma criança de 11 anos de idade a dar o seu tudo. Durante um culto de crianças, um evento para crianças, a pessoa que estava pregando disse: você tem que dar o seu tudo. Olha, nós não podemos mentir para Jesus. Se você mentir para Jesus, ele vai saber que você está mentindo para ele. Então, o dízimo é tudo. Se você não der o seu tudo, Deus vai saber que você está mentindo para ele. E você vai estar roubando a Deus. Essa pessoa entrou na mente de uma criança e disse: se você não der o seu tudo, você está roubando a Deus. E não adianta dizer que não tem, porque Deus sabe quanto é que você tem. Aí a criança constrangida, completamente constrangida, foi na conta bancária, no celular, e viu que tinha R$16. R$16. E aí ela ficou com medo. Ora, se eu não der o meu tudo, eu vou estar roubando a Deus. Rapaz. E Deus sabe se eu estiver mentindo. O que vai acontecer comigo? Olha o terrorismo na cabeça da criança. A criança foi e fez um pix no valor de R$16 para a igreja. A irmãzinha contou para a mãe e a mãe, obviamente, ficou revoltada com a situação e entrou na justiça contra a igreja por constrangimento de menores. Olha, veja, isso aí aconteceu na Unescal, que Davi Vieira fez até um vídeo lá e derrubaram o vídeo por causa disso. Ô, meu irmão, aí é ser muito pilantra, né? Ei, na boa aqui pra gente. Aí é muita covardia, né, meu irmão? Aí é muita covardia. Eu queria aqui aproveitar isso daí que Israel falou, dizer aqui para as mães aí, você que leva seu filho para a igreja, que deixa ele lá na escolinha, quando chegar em casa, pergunta a ele o que foi pregado lá na escolinha, viu? Converse com seu filho, converse com a sua filha e pergunte para eles o que foi pregado na escolinha, o que foi ensinado lá na escolinha, viu? Tem que perguntar, pergunte. Porque estão se viciando fazer isso aí com as crianças agora. Viu? Que nem aqui na Assembleia de Deus aqui também, estão fazendo isso com as crianças. Pedindo dízimo às criancinhas, pedindo oferta, sacrifício, estão fazendo isso aqui também. Viu? Tá na hora da... Isso aí não existe, cara. Isso daí não existe. Você concordar com uma patifaria dessa, aí é muita covardia. Você chegar numa criança que tinha R$16 na conta dela e você tá lá. Olha, você tem que dar seu tudo, viu? Porque Deus tá vendo quanto você tem, viu? É hora da oferta, você tem que dar tudo que você tem. Aí você pega R$16. Uma igreja que arrecada milhões e milhões de reais por mês, tirando R$16 de uma criança. Não dá, né, meu irmão? Não dá, né? Não dá, né? Não é possível que vai ter pessoas que apoiem isso. Ainda eu vi uma moça querendo defender, dizendo: errado é ensinar as crianças sobre oferta e dízimo. Aí não é ensinamento não, meu irmão. Tem nada a ver com ensinamento isso aí, não. Não é errado ensinar sobre oferta, sobre dízimo. Não acho errado ensinar. Ensinar é uma coisa. Coagir e manipular, aí já é outra coisa completamente diferente. Vergonha na cara, rapaz. Falta de vergonha na cara. Um camarada fala, por isso que a mãe era advogada, processou. Fez certo. Essa mãe tá certa. E ela vai ganhar o processo. Essa mãe tá certa. Se existe um negócio desse, rapaz. Eu queria saber quem foi esse abençoado que fez isso, meu irmão. Pra eu postar a foto dele aqui e fazer um vídeo sobre ele. Eu queria saber quem foi, entendeu? Queria saber quem foi. O Pedi Morcego lá, endoidou lá atrás do canal de Davi Vieira lá, estão querendo derrubar o canal de Davi Vieira, porque Davi Vieira mostrou um negócio desse também lá na igreja. Viu? Parece que colocaram um menino lá para vender os brinquedos, parece. Para ofertar tudo lá. Foi, viu? Foi. E Davi Vieira tava até com vídeo, meu amado. Conseguiu até o vídeo. E ele colocou lá no canal dele, levou o strike quase que perto do canal dele lá. Tá lá, passando por uma luta. Só misericórdia. Vê só. Em vez de ele corrigir o pastor, não é? Corrigir o pastor, não. Ele tenta derrubar o canal dos outros para não mostrar a verdade. Olha que absurdo, que barbaridade. Pelo amor de Deus, meu irmão.
mais um processo que se acumula contra Lagoinha e Alphaville. Esses são apenas um dos pontos que a gente está trazendo para vocês entenderem o que está por trás da saída do André Fernandes da Lagoinha e Alphaville. E aí muita gente vai dizer, Zé, mas isso não é suficiente. Bom, eu não sei se é suficiente. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei que um casamento não acaba por uma situação só. Um casamento, quando acaba, é um conjunto de fatores. E esses são alguns conjuntos de fatores, alguns fatores que montam esse conjunto aqui, que pode ter provocado isso, sim. É claro que pode. Há também informação de que alguns tesoureiros que passaram por lá, inclusive formados em contabilidade, etc., saíram e ficaram revoltados com o que viram lá, com a forma como a receita da igreja está sendo gerida. Eu questionei algumas fontes para entender o seguinte: o problema todo que o André Valadão viu é somente uma improbidade administrativa da coisa, ou havia também algum recurso financeiro da igreja sendo desviado? E aí a fonte diz que não sabia responder, mas que é possível sim que tenha alguma coisa a mais que a igreja não ficou sabendo. A igreja obviamente ficou sabendo de muito pouco, né? Talvez muita gente da igreja está sabendo muita coisa através desse vídeo aqui. Mas uma coisa eu posso quase que garantir, repito, quase que garantir, é que a forma como as contas da igreja Lagoinha e Alphaville está neste momento, pesou e muito na decisão do André Valadão de retirar o André Fernandes do comando da igreja. Toda aquela linda estrutura que a gente está vendo, agora pode ter a mais absoluta certeza, ela vai encolher. Porque agora vai passar por uma fase de enxugar, né? Enxugar. Vai ser preciso que haja um enxugamento da força. Olha, vê só como é que as coisas. Aqui no Nordeste, né, a gente tinha um ditado de colocar raposa para tomar conta de galinha. Ô, irmãozinho, a palavra de Deus diz que, né, o amor, o dinheiro é raiz de todos os males, né? Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu aí, né? Eu não estou falando isso, viu? Pelo amor de Deus, deixa bem claro aqui. Olha, mas imagina você tá de frente a uma obra que quando você vai olhar ali, você vê ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4, 5, 10 milhões, 20, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões ali sendo arrecadados, e você ter participação daquilo ali, que é você que está à frente da obra. Aí você vê aqueles 5, 10, 20 milhões indo para uma conta. Aí quando menos espera, vem o seu salário. Vem o seu salário. Vamos colocar aqui 50 mil reais. Presta atenção, viu onde eu quero chegar. Aí vem seu salário. Porque você está por dentro de tudo, que você estava na frente ali, você vê entrando mesmo dinheiro. Aí quando é no final do mês, vem seu salário assim. 50 mil reais. 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses. E a pisada nessa, 1 ano, 2 anos e tal. Não estou dizendo que ele fez isso, né? Mas tem muitos que fazem. Espera aí. Tem 3 milhões aqui, não, tinha 3, agora só tem 2.500. Entrou quanto? 2.500. Entrou 5 não, entrou 4. Eu não estou dizendo que ele fez isso, viu? Jamais estou dizendo isso dele. Eu não tenho como provar, jamais. Entrou quanto aí? Tanto. Aí o que é que eu faço? Abro umas empresas para mim. Abro umas empresas. Não, eu tenho meus negócios. Eu tenho minhas empresas que eu trabalho. Tenho minhas empresas. Sou dono de tal empresa. Sou dono de tal empresa. Irmãozinho, se você pesquisar umas coisas sobre muitos pastores aí, a maioria deles é cheios de empresas. Cheio de empresas. Entendeu? Para quando o bicho pegar qualquer rolo, não, eu tenho minhas empresas, tenho meus negócios, eu tenho minhas coisas, tem isso, tem aquilo outro. E existem muitos servos de Deus honestos, muitos pastores honestos, mulheres de Deus, servas de Deus honestas, existe sim, viu? Mas existe também, meu irmão, o joio, né, que tá ali no meio, né? Meu irmão, é complicado. Você vê ali o dinheiro rolando para cima e para baixo, e você que consegue arrecadar aquilo ali e ficar fica aquele pouquinho para você e o resto sendo tudo enviado para outra pessoa. Rapaz,
né? Não estou dizendo que aconteceu isso aí, mas já aconteceram aí com alguns pastores, né? Já aconteceu aí. Que se diminua as despesas, que se devolva algumas coisas que foram compradas, mas que não vão conseguir cobrir as despesas ou pagar o que está devidamente. Alguns eventos que haveriam de acontecer possivelmente serão cancelados para também se evitar, porque não dá para uma igreja viver sempre no vermelho. E o André Valadão, a gente tem trilhões de discordâncias dele aqui, mas a gente sabe que ele é um bom gestor. A gente concorda ou não, ele tem atuado como um líder e tem feito a igreja, pelo menos, estar enxuta. Isso que é importante. Muita gente tem saída, é verdade. Muitos pastores têm pulado fora e não querem estar debaixo da autoridade do André Valadão. Mas, até mesmo essa decisão de retirar o André Fernandes, muito embora seja vista como uma decisão completamente impopular, porque pode conotar ciúmes, inveja, né? Tudo aquilo, né? Até mesmo o que eu disse no vídeo anterior em relação a não ofusca o brilho do mestre, uma das 48 leis do poder. O fato é, senhoras e senhores, que careceu de uma visão de liderança e de um pulso muito firme do André Valadão tomar essa decisão e retirar o André Fernandes. Porque se fosse outro, ficaria levando, sabe, a banho-maria, não, vamos resolver, e ficaria uma situação, por exemplo, como a da Igreja Mundial, né? Então a gente pode concluir que a Lagoinha Alphaville estava caminhando para esse caminho, esse precipício fiscal ou financeiro, do qual ele dificilmente conseguiria voltar. E por isso que a decisão foi tomada de forma tão abrupta, né? Resolver logo. Uma das provas, ou talvez, não seria provas, mas um dos sinais que você pode confirmar o que eu estou falando aqui, de que não era um momento para tirar o André Fernandes agora, não estava planejado isso, é que não ficou claro quem vai assumir. Não ficou claro quem vai sentar na cadeira dele e comandar a Igreja Lagoinha Alphaville. E você sabe, toda igreja, quando vai fazer uma substituição, no mesmo dia em que o pastor que vai sair, ele se despede, também já se agenda a posse do próximo. Lembra? Na Assembleia de Deus é muito comum isso. No culto já é anunciado, já fica aquela especulação. Nesse caso não, irmão. Nesse caso, quem está para assumir a presidência é o próprio André Valadão, e é óbvio que ele não vai ficar por muito tempo. Há quem diga que haverá ali, vai ficar oscilando entre o André Valadão e o pastor Flavinho, até que se defina quem será o presidente de uma vez por todas na Lagoinha Alphaville, mas a verdade é que foi uma decisão muito impopular, mas que precisou de muito pulso do André Valadão para tomá-la. Agora, para a gente encerrar para o fim, é se pensar para onde vai o André Fernandes nesse momento. Essa história de que vai ficar como evangelista e etc, mas a gente sabe que não vai, né? Talvez até seja um consenso ali por algum tempo. Mas não vai muito tempo, ou ele assume um ministério próprio, né, o que é muito provável que isso aconteça também. Eu acredito que o Israel falou aí, meu irmão. Aquele abençoado não vai ficar ali, não, daquele jeito, não. Irmão, conhecer o luxo. Olha, é interessante. As pessoas, você vê mesmo, a gente, um exemplo, tá ganhando um salário mínimo. Quando a gente já começa a ganhar mais, a gente já muda o nosso padrão de vida. Veja se não é. Você está ganhando um salário mínimo, você está ali, administrando aquele dinheirinho ali. Quando você começa a ganhar mais, você faz o quê? Você já começa a gastar mais, e já sobe o padrão de vida. Entendeu? E o padrão de vida de um camarada desse, quanto é? Por mês, para ele se manter por mês. Imagine aí. Para ele se manter por mês, o padrão de vida que esse abençoado vive, o padrão de vida dele. Das coisas tudo cara, do luxo, tudo do bom e do melhor. Quanto será, hein? Você acha que um abençoado desse vai querer ganhar 10 mil reais por mês? Você acha que um abençoado desse vai querer ganhar 20 mil reais por mês? 20 mil reais não dá pra nada, meu irmão. Ele comprou o sapato por 8 mil. O Rolex, 100 e poucos mil. Não dá pra nada pra ele. Você acha que ele vai se acostumar? Não vai, meu irmão. Ele vai querer abrir a própria igreja dele, né? Abre a igreja dele, já tem o nome dele lá. Muitas pessoas na igreja de André Valadão lá gostam dele, respeitam ele. Vão fazer o que as pessoas? Vão seguir ele.
Vão seguir ele. Meu irmão, todos os pastores que passam por uma igreja, tem pessoas que gostam deles. Ele abriu um ministério, as pessoas vai sair de lá, meu irmão. Só mesada, isso aí, só mesada. Olha, aí por isso que muitas vezes a